O Diário do Grande ABC recebe a visita de um amigo querido, John French, que lançou o livro, a biografia do Lula, que está sendo traduzida para o português e que deverá ser lançado agora nesse segundo semestre. John, prazer em recebê-lo, uma alegria muito grande. E finalmente saiu o livro. Uma conquista da memória do sindicato e da política brasileira. Eu acho que para mim é sempre um prazer estar de volta, porque como eu estava dizendo para Ademir, eu cheguei aqui em 1980 com 27 anos de idade e ele com 30. Eu cheguei a conhecer Ademir e também o Diário do Grande ABC em 81, quando eu estava de volta para 20 meses fazendo pesquisa, ainda durante a época da ditadura. Então, para mim, são muitos anos de pesquisa vinculado com o ABC, vinculado com metalúrgicos, vinculado com política populista, política eleitoral na região, mas também vinculado com uma das grandes figuras que estava cuja história, mesmo sendo vamos dizer, cuja história está totalmente marcada pela questão das lutas sociais da região. Então, começando com o Santo André, indo para São Bernardo depois do primeiro livro, eu acabei nos anos 90 saindo do ABC junto com Lula para passar um ano em Sergipe pesquisando o apoio eleitoral de Lula no Nordeste, para depois voltar atrás e começar a escrever este livro que representa quase 40 anos de pesquisa. E também pesquisa sobre um assunto que foi bem estudado, a questão de imigração, industrialização, sindicalização, as greves, surgimento da esquerda, a trajetória de Lula, para tentar de oferecer uma interpretação histórica e não polêmica, nem, vamos dizer, mais uma coisa que faz justiça a uma história que marcou o Brasil e, na realidade, uma história impar em geral, no mundo inteiro. Não importa, é muito difícil compreender. Pensando apenas em termos de eleições, eu gosto de estudar eleições, mas Lula é, sem dúvida alguma, o Pelé das eleições presidenciais internacionais e é a única pessoa cuja candidatura, o candidato que ele apoiou, chegou o primeiro, o segundo, em 8 eleições consecutivas, que já é uma coisa totalmente fora do comum. Vamos dizer que ele, sem dúvida, o Pelé da política presidencial e eleitoral, mas ele ganhou mais vezes do que Pelé. Então, e você pode não gostar de Lula, ou você pode amar Lula, não importa, mas Lula é um fato da vida de vocês. Está no interior de todas as pessoas, então é uma tentativa de explicar não Lula o indivíduo, mas também Lula dentro dos grupos que chegaram a definir a origem dele. Um terço do livro, que é de quase 500 páginas, trata apenas da vida dele até 23 anos de idade, quando ele entrou no sindicato. Então, trata de Senai, trata das escolas públicas, trata da mudança através da Pau de Arara, do Nordeste para Vicente de Carvalho, em Santos, depois para São Paulo, Vila Carioca, depois para São Caetano, com a família e outra. Então, eu acho que vai ser uma coisa para as pessoas interessadas na história da região, mas também na história do Estado e também histórias humanas que podem tocar. Interessante que nessa pesquisa você pouco conversou com o Lula. Na realidade, eu já expliquei isso várias vezes para pessoas mesmo na presença de Lula, que é o seguinte: eu juntei todas as... Ele gosta de falar de si, ele conta histórias, desde o momento quando ele surgiu como figura, entrevistado pela primeira vez pelo Diário do Grande ABC, em 1975, quando estava junto com Paulo Vidal e teve muita pouca coisa para dizer, era muito retraída, e sabendo que Paulo Vidal era a pessoa para falar, mesmo sendo o novo presidente. De qualquer jeito, ele é uma pessoa que
eu juntei todas as falas, todos os discursos, todos os artigos de jornais, eu acho que são, apenas de artigos de jornais são 15.000, todas as publicações. Então, para mim, a única coisa, fazer uma entrevista de 1 hora com Lula ou 3 horas com Lula vai ser apenas pegar mais uma versão das coisas que eu já tenho. Então, para mim, uma vez eu expliquei que a única coisa que, no momento, foi 6 anos atrás, quando ele não estava pronto para ficar, né, mais uma vez candidato, eu dizia, no caso de passar um mês no Guarujá e discutir tudo que eu sei sobre os aspectos da trajetória dele, ano tras ano, isso seria interessante. Fazer pequenas entrevistas quando eu já posso fazer. Pegar 7 versões do mesmo evento, do mesmo relacionamento. Então, o livro utiliza as entrevistas dele, o irmão, membros da família, entrevistado por Paraná. O irmão Chico. Irmão Frei Chico. E também os membros da família que foram entrevistados por Paraná, que foi uma contribuição fundamental. A maioria das pessoas que falam de Lula nunca passaram tempo para tentar de compreender as dinâmicas da família. A dinâmica da família é fundamental para compreender a trajetória dele. Então, para mim, juntando tudo e chequeando tudo e depois colocando todas as coisas que eu posso estabelecer através de pesquisa arquivológica nos arquivos, em termos de entrevistas de outras pessoas, em termos de coisas que foram captadas por acadêmicos que estavam interessados nos operários. Então, é possível fazer um trabalho bem redondo de todos os aspectos e todas as dimensões da trajetória dele como parte de um grupo em formação numa época impar, uma época de glória de São Paulo. A grande época de crescimento da industrialização, crescimento da população, o surgimento, a transformação de São Bernardo, a transformação de Diadema. Então, é uma coisa, isso era uma época, os anos 50, 60, 70, vamos dizer, uma época única, uma época, na realidade, para compreender Lula, você tem que compreender a vida como uma aventura que nasceu dentro dessa turbilhão que foi São Paulo, que foi uma em expansão, optimista, convencido que tudo ia dar certo, que todo mundo pode, coisa assim. Então, é uma questão seria uma história, no caso de tentar uma história de uma pessoa que entrou depois da grande crise econômica de 82 para frente, para 20 anos, teria sido a consciência, a natureza, do ponto de vista da pessoa, seria totalmente diferente. A retração econômica, desindustrialização, vamos dizer, a falta de crescimento econômico, tudo isso cria um ambiente que tem influência forte sobre as pessoas, sobre as suas esperanças. Tá. 2 personagens do movimento sindical e político da região que você conheceu bem, que você gravou muitas horas de entrevista, Marcos Andreotti e Filadelfo Braz. Aquele material te ajudou nesse trabalho ou você pretende utilizar esse material para algum outro trabalho? Na realidade, eu faço... quando você está falando de sindicalismo metalúrgico na região e sindicalismo na região em geral, a primeira coisa é que a geração de Lula foi uma geração, não foi a terceira geração, vamos dizer, de pessoas. Então, já houve um monte de vamos dizer, de amadurecimento, da formação, de sabedoria, de práticas, de como saber manobrar dentro de um sistema controlado pelo Estado. E pessoas como a Andreotti especialmente aparece aqui, porque não apenas porque ele era o dirigente sindical mais importante antes de Lula, mas também porque ele foi uma figura, a sua forma de trabalhar com operários, de organizar operários, que sempre foi a especialização dele, mesmo sendo comunista,
sendo comunista, dirigente sindical, isso dá dicas para compreender. Por exemplo, eu pego aqui a questão de como é que Frei Chico chegou a ser atraído pelos comunistas em Vila Carioca no final dos anos 50. Então, a discussão de Andreotti, de como é que você identifica os jovens que ele chamava os combativos, que não gostavam dessa exploração, que estavam ressentidos de ser mandado com pessoas tratadas de uma forma desumana. Como é que você trabalha com eles? Como é que você, então, para atrair eles, para ensinar eles e como fazer uma luta organizada através do sindicato? Então, a trajetória de Frei Chico, eu cheguei a conhecer Frei Chico pela primeira vez através de Andreotti, em 81, e exatamente foi uma pessoa que acabou sendo, vamos dizer que a trajetória dele muito semelhante. A mesma coisa com a política de tratar nas intervenções nos sindicatos depois de 64. Eu tenho uma discussão detalhada, mas falando da época de 48, de Andreotti, explicando por que uma pessoa como Lula, que nunca não era nem membro do sindicato, era antissindical, achava que os terroristas eram inimigos do país, etc. Por que você vai recrutar uma pessoa dessas para ser membro de uma chapa? Primeiro, precisa de pessoas que não são queimadas perante a polícia. Segundo, você tem que saber que eles têm algum tipo de honestidade, ao mínimo, alguém que pode dizer. E foi Frei Chico que sugeriu o nome. Então, as formas de trabalhar e também as visões de como que seria a ideia que houve um sindicalismo de cúpula anteriormente, depois novo sindicalismo que era totalmente diferente. Na realidade, a visão de pessoas mais, vamos dizer, mais ativas, de maior altivez, com maior disposição de luta, eles estavam com uma visão, não tem essa divisão entre novo e velho sindicalismo. Então, eu acho que Andreotti aparece aqui. Andreotti aparece aqui também, tem uma nota de rodapé, uma coisa que eu posso entregar para você para tratar, porque na pesquisa que eu acabei fazendo, eu juntei toda a documentação sobre do DOPS e também do Serviço Nacional de Informação, sobre as grandes greves metalúrgicas. E também do DOPS eu peguei toda a documentação para 68 para frente aqui na região. Mas quando você pega, foi aí que eu encontrei no Serviço Nacional, no SNI, que eu encontrei pela primeira vez a documentação de uma coisa que foi parte de uma entrevista de Andreotti, que era o que aconteceu com a filha dele. Porque ele sempre dizia que houve que a sua filha, e como foi o caso de muitas pessoas perseguidas pelas suas atividades políticas e sindicais, os filhos dele não eram politizados, não eram pessoas que eram dispostas a nada disso, mas ele dizia uma vez porque ele ainda estava sendo perseguido depois de ser colocado fora do sindicato em 64, foi perseguido. Então, eles estavam atrás dele em 75, a grande arrastão. Eu tenho um capítulo aqui sobre o arrastão que pegou pessoas do Partido Comunista, os suspeitas de ser comunistas, incluindo Frei Chico. Eu tenho toda uma discussão detalhada sobre exatamente o que aconteceu com Frei Chico, quando, como, o que aconteceu junto com o seu amigo comunista de São Caetano, o velho sindicalista da construção civil aí. Mas ele dizia para mim que a sua filha fez uma coisa de coragem naquela época. Eu encontrei, foi bem interessante. Ela escreveu uma carta dizendo que as pessoas do DOPS apareceram e ameaçaram ela e a sua família de ser detido. A coisa vai acontecer se ela não forçava Andreotti de aparecer na polícia.
E ela escreveu uma carta de denúncia. Eu acho que foi para, eu não me lembro, você vai verificar, mas eu acho que foi para o chefe da Câmara dos Deputados, uma coisa assim, que depois foi indo para o SNI para ser investigado, etc, etc. E mas foi exatamente na época. Aí acabou, mas ele disse na entrevista que houve até um protesto dela no jornal O Estado de São Paulo. E foi verdade, mas né, quando ele explicou isso numa entrevista, eu não sabia nada, parece uma coisa meio estranha, como é que isso vai acontecer? Mas na realidade saiu, eu acho 6 semanas depois, que o dono do Diário do Estado de São Paulo, que acabou sendo saído da censura, e um homem conservador, anticomunista, mas que não gostava de violações de direitos humanos, nem da ditadura militar, publicou uma famosa apelo da esposa de um dirigente do Comitê Central Comunista, ex-deputado, que estava sendo torturado. Então, é uma história, as coisas são interrelacionadas. Eu tenho outro capítulo, sobre o que aconteceu no Arrastão, mas outro capítulo que também explica por que ele não foi pego. Porque Frei Chico foi pego e também Cavinhato, que era o assessor dele no sindicato em São Bernardo. Mas por que Lula não foi pego? O que aconteceu e qual foi a reação. Então, eu tenho toda uma discussão detalhada, exatamente como da atuação de Lula em relação à notícia da detenção, do desaparecimento, porque foi um desaparecimento para 2 meses. E 3 meses detidos e sendo torturados terrivelmente, mas não tão mal como os outros, como Frei Chico gosta de enfatizar, porque ele era peixe pequeno. Tá. John, novembro desse ano, o Grande ABC realiza o 13º Congresso de História. Que ótimo. A pandemia atrapalhou um pouco, mas agora está sendo reorganizado. E nós temos aqui nessa região, você conhece muito bem, representantes do Brasil inteiro, operários, né, trabalhadores, técnicos. De que forma você vê assim o Congresso de História poderia pensar numa forma de ajudar na construção dessa história, estimular a escola a participar mais, o neto ouvir o avô, ouvir a avó, ir para a escola, participar das aulas. Você falou que os Estados Unidos têm o dia... National History Day. Com concorrências e com... Como é que você vê tudo isso? O que esse congresso poderia fazer nesse sentido? Eu acho que a questão é a seguinte: você vai encontrar em todos os setores da vida humana, você vai encontrar pessoas com sensibilidade histórica. Sensibilidade histórica não tem que ver com formação, não tem que ver com... Eu acho que tem que ver com o fato de ser inteligente, mas nem todas as pessoas inteligentes têm sensibilidade histórica. Mas eu acho que a questão na construção da rede que vocês fizeram a partir dos anos 80 para frente, sobre a história do Grande ABC, a questão de encontrar as pessoas em todos os setores. Por exemplo, os setores empresariais estão sendo preteridas, não estão recebendo vamos dizer, a atenção devida. Eles são pessoas que têm um papel, não estou falando apenas dos grandes, mas também dos pequenos. Eles são uma parte fundamental da política eleitoral do bairro, do relacionamentos entre como pessoas que estão associadas com clubes, tais clubes e outras coisas assim, também em alguns casos que saem como políticos, etc. Então, eu acho que a questão é de juntar pessoas com sensibilidade e convidar eles para entrar na aventura. Entre as pessoas que são, quase sempre as pessoas que são professores, vamos dizer, no ensino médio, etc.,
você sempre vai encontrar pessoas interessantes. Eu acho que a ideia, que eu acho que vocês já fizeram, é levar estudantes para participar, organizar eventos que são específicos para ser mais interessantes para os jovens. E também a outra coisa é que temos que modificar e temos que mostrar maior imaginação do que eu tenho. E sabendo que você não tem celular, eu tenho celular. Tá que é a vendo? questão de criar formas digitais para fazer para levar mais imagens e as coisas que estão sendo feitas para mais pessoas. Mesmo uma coisa como isso que aparece no YouTube, isso é ótimo. Mas tem um monte de maneiras, Instagram e outras coisas que eu não conheço, mas eu acho que contratar como parte do Congresso alguns jovens, contratar eles para criar coisas para atrair pessoas que estão fora. Porque isso seria uma forma e podia se fazer concorrências. Vamos ver quem pode ter mais pessoas no bairro deles que vão topar de fazer divulgação, uma coisa assim. Mas eu acho que temos o conteúdo é sempre uma pergunta, mas não tem nada que interessa as pessoas nas suas vidas diárias que não é parte da história. Pode ser as canções que você gosta. Eu não sei, eu gosto de ouvir música nova, mas quando aparece uma coisa, eu estava vendo hoje de manhã que o Roberto Carlos ainda está fazendo apresentações com 81 anos de idade, mesmo segundo a resenha hoje de manhã. Não era, a voz dele não era tão bom nem nada disso, mas as canções são associadas com coisas complexas. A história do amor, do seu amor, que é o encontro com seu amor. Isso são histórias também. Que legal. Paul Thompson, historiador inglês, o pai da memória oral, ele defende isso justamente, né? Ouvir as pessoas, dar voz para as pessoas, aprender com as pessoas. Por que você veio, né, lá do interior da Bahia para trabalhar na Volkswagen e com a esperança de voltar e acaba ficando e forma uma família, a família está enraizada. Essas coisas, né, que precisam ser mais buscadas no meio da nossa sociedade. Tem um bom exemplo do processo que você está discutindo aí com aquele documentário de 2003 de Coutinho, Eduardo Coutinho, Peões. Mas aí você tem o outro lado, tem a família enraizada aqui, mas tem outros que voltaram para Ceará. E ele foi atrás de metalúrgicos aposentados que participaram nas greves. E já com a ajuda dos sindicalistas aí, vendo fotos e pensando sobre onde está ele, aquilo, etc. Então é uma coisa muito bonita, quase 2 horas, mas ele tem essas entrevistas com porque um monte de aposentados metalúrgicos de São Bernardo que moram no Ceará, em Pernambuco e outra coisa. E bem engraçado, porque as pessoas também são personalidades. Essa coisa, porque deixando um espaço, e eu acho que as pessoas aqui vão chegar, lendo o livro, você vai chegar a conhecer Lula como uma personalidade, não apenas como vamos dizer, um político de sucesso. Como um político, mas uma personalidade, uma pessoa que tem características, formas de falar, jeito de fazer as coisas. Você vai chegar a conhecer muito sobre a forma que ele chegou a vamos sistematizar a sua atuação no mundo, porque a criação a criação de uma liderança como Lula é exatamente o estudo disso, de onde surgiu, por que teve o êxito que teve e como é que vamos explicar que sobreviveu. E sobreviveu quando a maioria as vidas políticas em geral são muito cortes, não vão longe, acabam. Fernando Henrique, depois de 2002, nunca ganhou mais eleição. Então, isso não quer dizer nada para criticar Fernando Henrique, mas para saber mais sobre os aspectos pessoais das pessoas.
e também as dinâmicas internas das pessoas, que são coisas que são tratadas aqui, porque isso é uma biografia e também uma sociologia do grupo, dos grupos a que ele chegou a pertencer, mas também é uma biografia pessoal, porque são bem distintos. Ele e o irmão não tem muito em termos de semelhanças. E você vai apreciar isso. Ele aprendeu um monte de coisas de um grande dirigente sindical que Lula sempre estimou, Paulo Vidal, que ainda está vivo hoje. Eu não tive a oportunidade, eu tentei uma vez, através de Raquel, de entrevistar, mas ele aparece no livro aqui, você como um grande organizador, um homem que sabia criar e tocar a máquina do sindicato, que criou exatamente, que treinou Lula, que foi fundamental o treinamento através de Paulo Vidal, uma figura de vez em quando controvertida do ponto de vista, vamos dizer, de esquerdistas na época, mas uma pessoa que criou a máquina, que deu a possibilidade de liderar aquelas greves. Então, eu acho que as pessoas vão encontrar uma variedade de personalidades, uma variedade de tipos humanos, que representa parte daquela complexidade da teia humana que define uma sociedade. Na pré-conversa nossa, você citou vários nomes de intelectuais da região, fora da região, e você citou Antônio Posidônio Sampaio. Uhum. E perguntou o que aconteceu com o acervo do Posidônio. Eu respondi que o acervo está com a livraria Alfarrab, Uhum. Que ele tinha uma ligação muito próxima com a Dalila, com... Uma vez eu fui lá para falar com o grupo aí, junto com Posidônio. Junto com Posidônio. Quer dizer, a gente não pode perder de vista essas pessoas que pensaram, né, a região. O Posidônio escreveu um romance, A Greve dos Peões, a São Bernardo, a capital do trabalhador, em pleno movimento que estava acontecendo. Né? Eu pego os romances, uma das coisas interessantes sobre o livro aqui, a variedade de fontes, não apenas fontes escritas, tem jornais, coisas assim, mas e também coisas dos sindicatos, coisas das prefeituras, coisas dos órgãos de segurança, que fizeram uma documentação extremamente enorme documentação, porque eles achavam que todas essas coisas sobre sindicatos, etc., eram perigosas. Mas eu também pego os romances que foram escritos são fundamentais os romances não apenas os dois dos livros de Posidônio, o livro sobre a greve de 79 e também o livro anterior sobre capítulos, mais ou menos contos, uma coleção de contos sobre personalidades que ele chegou a conhecer. Ele era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos a partir de 65 para frente, até a aposentadoria dele, especializado em seguro de acidentes, coisas assim. Mas ele é uma pessoa que tem uma capacidade de captar, de colocar no papel as vivências e as personalidades. Eu utilizo os dois livros para numa forma fundamental em dois capítulos diferentes, e um outro romance muito menos conhecido do que Além da Greve, de Antônio Carlos Félix Nunes, sim, que foi o diretor do Tribuna Metalúrgica de São Bernardo, mas ele publicou esse livro antes das greves, e aparentemente não tem nada a ver com as greves, mas na realidade aquele livrinho foi fundamental num capítulo aqui onde eu começo a explicar o que foi o sindicato para operários e todas as diversidades de sentidos e o que isso representa, porque tem que ver com a questão de recrutamento, bem semelhante com o recrutamento de Lula, recrutamento de um não comunista, não ativista, para ser parte de uma chapa
por parte dos esquerdistas que eram colocados fora do sindicato. E o que atrai ele, então o Bandelisio, que se chama aquele figura, e Lula são tratados em forma paralela, mesmo sendo um pouco diferente, porque Lula tem a formação de Senai, formação profissional de alta qualidade, e o outro é sem braçal, então são situações diferentes, mas eu pego... Então os romances que foram escritos você vai ver que são utilizados aqui igualmente com outras fontes, e também são livros que são esquecidos, por exemplo, pessoas que falam sobre greves de São Bernardo, eles vão tratar a maioria deles apenas os livros, muitos deles bem feitos, de Ranho, Luiz Flávio Ranho e Vargas, Celso Frederico, John Humphrey, os cientistas sociais, mas eles não vão ler os romances, mas aqueles romances de pessoas que são no meio e conhecem o meio operário e têm a capacidade e sensibilidade para captar isso. Isso abre espaço para ter um conhecimento muito mais profundo. De outro lado, John, a imprensa, né? Você sempre cita os jornais, a importância dos jornais. E quando você lembra que a primeira entrevista do Lula foi no Diário do Grande ABC, deixa a gente feliz, né? Nós trabalhamos na casa. Então é fundamental você saber ler, né? O que os nossos repórteres escreveram ao longo do tempo. Não, eu acho que as reportagens têm a grande dificuldade que o ABC sempre sofreu. No caso de ter o ABC, uma região, com os 7 municípios, 8, 7? 7. Ótimo, estava certo. São 7 cidades e uma vila inglesa, Paranapiacaba. Mas em qualquer que, aliás, caso... foi uma série de... Mas a questão é o seguinte, que você sempre tem não é um complexo de inferioridade, mas o fato é o seguinte, se você pega o ABC e coloca o ABC em outro lugar geográfico que não fica ao lado de São Paulo, vai ocupar muito mais espaço e as pessoas vão ficar muito mais confiantes da importância do que estamos fazendo, da nossa importância, etc. Então, eu acho que sofrendo por ser colocado ao lado de São Paulo, isso já Isso já cria uma dificuldade, especialmente porque os políticos do município de São Paulo sempre estão dispostos a dividir o grande ABC em muitos municípios para dificultar rivalidades. Agora, John, tem o movimento... A maior parte das pessoas... eu pego todos os teses de doutorado, mestrado que foram feitos sobre as greves, sobre o ABC, sobre metalúrgicos. Mas quando você pega, mesmo sobre os grandes eventos, eles citam Folha de São Paulo, Estadão, a grande maioria deles não citam o Diário do Grande ABC. E precisa citar, né? Exatamente, porque na realidade a reportagem é muito mais rica, porque é muito mais perto da realidade. E as pessoas aqui são as pessoas que chegaram a conhecer muito melhor do que as pessoas que saíram de São Paulo para passar um dia em São Bernardo, para fazer uma entrevista aí com Lula no sindicato, uma coisa assim. Então, as reportagens, o Diário do Grande ABC, através do começo, com o Newsseller, é uma das grandes diários metropolitanas. Mas ninguém fala disso. E grandes nomes do jornalismo brasileiro nasceram aqui no Diário do BBC, cobriram as greves, cobriram o movimento sindical. Mas, John, eu queria citar as coisas acontecendo na região. Foi lançada a semana retrasada uma série de filmes de curta-metragem, cada uma das 7 cidades, mais Paranapiacaba, de jovens cineastas, com artistas locais, com técnicos locais, com cenários locais, né, focalizando a região. A primeira vez na história que aconteceu, né? As 7 cidades, esse conjunto de filmes forma um longa-metragem maravilhoso. As coisas estão acontecendo.
E eu queria que você passasse, que gravasse aquilo que a gente conversou também anteriormente, do acervo do Wanderley dos Santos. O grande historiador Wanderley dos Santos, que se baseou na documentação primária da igreja para escrever um livro muito bonito, Antecedentes Históricos do ABC Paulista. Ele faleceu assim, muito jovem, mas a família guardou aquele material. Aquele material está aqui com a gente no banco de dados do Diário do Grande ABC. E você citou imediatamente a Fundação Pro Memória, né, como um espaço importante para ter esse material. Então a gente manda até um abraço para o pessoal da Fundação Pro Memória, que tem toda a coleção do New Seller do Diário do Grande ABC, e John Frente, lá da Carolina do Norte, professor da Carolina, falando, puxa vida, o material do Wanderley poderia ficar na Pro Memória. O que você acha? Eu acho que a questão é o seguinte, que as pessoas que fazem um tipo de pesquisa dele são pessoas que amam a história, que se interessam e que vão para as profundezas para compreender e para tentar retratar o que foi e assim, vamos dizer, fazer retroceder um pouco o oceano de ignorância. Porque a grande questão é o seguinte, a maior parte do nosso passado é escuro, não estamos sabendo muito, mesmo quando você tem, vamos dizer, quando chegou a existir um mundo de produção letrada e coisa assim. Então, as igrejas são entre as fontes fundamentais para compreender o que aconteceu, também para documentar, mesmo antes porque o Brasil chegou a ter recenseamentos apenas em 1872, depois 1890, 1910, foi, na realidade, recenseamentos normais cada 10 anos, apenas no começo na metade do século XX. Então, as igrejas são o lugar onde batismo as pessoas que morrem, as pessoas batizadas, etc., casados. E aí, essa matéria, mesmo somente em termos de captar as pessoas, se você está interessado na sua família, então aí você vai encontrar as fontes que pode deixar para você criar uma genealogia, saber mais sobre o seu avô e coisa assim. Mas sobre a questão da igreja como instituição, dado que eles têm que administrar as almas, vamos dizer, das congregações deles, eles têm que cuidar, eles têm que lidar com eles. Então você tem toda uma documentação dentro da arquidioceses e outras coisas aí que captam uma variedade de coisas, além dessas coisas mais, vamos dizer, institucionais, mas também capturam. Eu me lembro, eu fui para trás de eu não cheguei a fazer pesquisa na diocese aqui, mas eu fui uma vez, cheguei a ver algumas coisas publicadas e coisas assim, com perguntas que foram feitas E aí foi interessante, porque pessoas escrevendo, eu tenho um padre dizendo, eu tenho um fiel cujo pai é um homem honesto, um bom pai, etc., mas é comunista, como é que eu devo lidar com ele? Sendo que a igreja naquela época era muito anticomunista. Isso muda um pouco nos anos 60 e depois nos anos 70, mas em qualquer caso é interessante, capta interações e também você pode ver uma pessoa que está tentando enquadrar uma coisa que eu acho que as pessoas podem pensar hoje em dia também, no momento de chamada polarização, que é o seguinte, que reconhecer que qualquer seja o seu lado, ninguém tem o direito de rotular e adotar uma forma preconceituosa de tratar dos outros. Não é apenas baseado em gênero, nem baseado em raça, nem em cor, nem em religião. E tem grande problema, por exemplo, no Rio de Janeiro, e acontece aqui em São Paulo, mas muito mais ativo é a questão de preconceito contra as religiões da matriz africana, que esses preconceitos existiram aqui na região, sem dúvida. Eu encontrei referências no final dos anos 40, 70, contra macumbeiros e coisas assim.
Mas, ao mesmo tempo, a mesma coisa tem que ver com a questão de pontos de vista políticos. Podemos ter respeito e concordar e discordar, mas não precisamos desse tipo de combate visceral que dificulta a vida familiar, a vida comunitária, coisa assim, porque isso, na realidade, apenas... Eu vou dizer o seguinte, que eu acho que eu não estou falando de conspirações nem nada disso, mas quando a maioria da população que são decentes e tentam ser honestos dentro das suas possibilidades e coisas assim, e tentam ser bons em relação às suas famílias, parentes, também vizinhos, se eles começam a batalhar entre si, tem grupos e interesses que vão lucrar desse conflito. Isso quer dizer que porque esses tipos de clivagens não ajudam para que a sociedade pode ir para frente com um mínimo de conflito, ao mesmo tempo reconhecendo as desigualdades e tentando melhorar a situação das pessoas. Tá. O John French, nessa visita ao Brasil, vai permanecer 3 semanas com a gente, justamente para revisar o livro da biografia, que deve realmente ser publicado esse ano, logo nos próximos meses. Exatamente, no mês de agosto, supostamente. A editora é de expressão popular e vai ser lançado, eu não sei, a data não foi fixada, mas vai sair antes da eleição, com certeza. Perfeito. E olha, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC... E Santo André. Sim. Pois são 2, né? Exatamente. 3 são 2. e São Caetano. 3, São né? Caetano. Seria importante entrar em contato com o John, nós podemos ser os intermediários, para mostrar mais esse trabalho dele, entre tantos ligados ao ABC. O brasilianista John French, e sempre que vem ao Brasil, passa aqui no Diário do Grande ABC, é uma alegria muito grande, sucesso. Ele não vive da venda de livro, ele vive como professor lá na Exatamente, como professor. Né? E também a editora e eu também cederam os direitos para que pode sair o livro sem necessidade da editora pagar dinheiro para os Estados Unidos, porque não estamos precisando de dinheiro. Aí temos problemas, mas o Brasil está sofrendo de uma forma muito pior. Eu acho que esse livro vai ajudar as pessoas para compreender a sua sociedade, para saber como melhorar a sociedade no futuro. E também uma boa história. John, obrigado. Sucesso, venha sempre.